Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint, trazendo, como sempre, um convidado especial aqui para falar sobre velocidade e também sobre a história dele no automobilismo e na sua trajetória também como jornalista esportivo. Estou falando do Felipe Motta. Felipe que trabalha hoje como apresentador da ESPN, também editor do site motorsport.com e meu grande camarada dos tempos lá de Jovem Pan. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Thiago. Um prazer a todo mundo que está assistindo a gente aqui no Primeiro Stint. É um prazer estar aqui para falar de velocidade, de jornalismo em geral. Cara, você carrega aí mais de 10 anos de cobertura de Fórmula 1, tô certo? Isso, em loco, 10 anos. 2002 foi o meu primeiro GP do Brasil, fazendo parte da equipe da Jovem Pan, tal, mas eu era um dos integrantes extra. 2003 também. 2004 eu começo a cobrir de forma regular todas as corridas, GP da Bélgica 2004, fico até o fim de 2013. E aí continuo toda a minha ligação ao automobilismo, sempre indo ao GP do Brasil e conduzindo antes o Total Race, que depois passa a ser motorsport.com. É uma trajetória muito legal e eu quero que você conte essas histórias também a respeito dessa sua cobertura em loco, desses anos que você passou lá, sendo um dos poucos brasileiros, era um grupo muito pequeno, ali de 5, 6 pessoas, representando os veículos brasileiros, e que foi muito importante pra gente aqui também, as informações que vocês traziam de lá. Mas antes, eu quero que você fale um pouquinho da tua história, porque eu sei que ela é muito legal. Então, como é que você, de repente, chega a ser o correspondente da Jovem Pan, o microfone de rádio mais forte que a gente tem na Fórmula 1, né? A rádio que teve lá o Barão narrando o título do Emerson Fittipaldi em 1972. Então, como é que você foi do cara que queria fazer jornalismo a correspondente a ocupar uma posição tão importante dentro da emissora? Vamos lá, eu vou tentar até sintetizar, porque muito do que aconteceu comigo profissionalmente tem relação com o que era a minha vida pessoal e as necessidades e as coisas que eu gostava. Mas para resumir, eu sou o filho mais novo de 3 irmãos, meus pais se separaram muito cedo, tinha 2 anos e pouco, então eu não cresci com nenhum sonho profissional. Assim, por quê? Porque meu sonho, como eu não tinha essa figura paterna em casa, e eu tenho uma foto, até carrego na carteira que eu deixei do lado de lá, senão eu mostrava. Depois eu até te mostro se você quiser para cobrir com imagem. É uma foto minha numa gincana escolar, sei lá, que sou eu pulando saco com meu pai. E eu olhava aquela foto, e como eu não tinha memória daquilo, e assim, eu tenho uma relação ótima com meu pai até hoje. Meu pai foi presente e tal, mas eu tô falando aquela coisa da rotina. A gente hoje tem guarda compartilhada, hoje tem aquela época era a cada 15 dias e tal, e era meio assim. Os pais também eram assim. Não tô falando meu pai era meio assim, era meio protocolar a relação. Você ficava com mãe. Não estou dizendo que mudou muito, ainda a conta estoura na mãe, mas hoje em dia tem muito pai consciente, estando casado ou divorciado. Mas eu olhava aquela foto e via uma admiração, é uma foto minha olhando para cima, assim, aquele claro exemplo de um filho olhando para a figura do pai. E eu lembro que eu olhava aquilo e falava, cara, eu não tenho memória disso, eu não tenho essa vida, essa admiração cotidiana, eu não me experimentei. E é o que eu quero para minha vida, eu quero ser pai. Assim, muito cedo, assim, com 7, 8 anos eu falava isso. Se alguém me perguntasse qual é o seu sonho, eu quero jogar bola, me dizia um amiguinho. Eu quero ser astronauta, eu quero ser pai. As pessoas falam, pô, esse cara tem um problema, né? Porque quem com 7 anos fala, eu quero ser pai? Mas enfim, por que eu tô contando isso? Porque as minhas decisões profissionais todas atendem um pouco a esse objetivo. Não a escolha profissional. Não escolhi ser jornalista porque eu quero ser pai. Não. Aí é o gostar de ser jornalista. Só que eu amo o meu ofício, que é ser jornalista, trazer notícia, buscar a verdade. Eu tenho preferência por alguns assuntos, mas eu nunca sonhei, eu preciso trabalhar com isso. Eu tenho preferências. E aí, somando a uma questão de falta de grana e tal, a minha mãe educou muitos filhos para aproveitar oportunidades. Passa uma oportunidade na sua vida que pode mudar a sua vida. Se você está muito bloqueado a ela, você não experimenta ela e de repente... Por que eu estou falando isso? Não que eu ache que aquela frase você tem que ter um sonho, ela é piegas, ela é cafona. Não. Ela move a vida de muitos.
Mas também tem gente que às vezes é tão obcecado por um sonho e por alguma coisa ele não acontece e a vida ofereceu coisas que ele não percebeu, porque ele estava só olhando ali. Isso posto, aí eu caio na questão específica da Fórmula 1, porque eu quis fazer jornalismo, fiz. Adoro a Jovem Pan, especialmente na época dos anos 80, 90, o futebol da Jovem Pan, essa foi a minha formação. Hoje em dia eu não acompanho tanto, mas adorava a Jovem Pan, adorava o rádio. E aí surgiu a minha primeira opção de trabalhar lá. Trabalhei lá na época que, gente, além do elenco principal da Pan ser espetacular, os bastidores, assim, pra você ter uma ideia, o cara que me recebeu lá pro meu primeiro teste, assim, foi o Flávio Prado, ele é meu padrinho profissional, mas quem fez meu primeiro teste ali avaliando foi o Everaldo Marques. Olha o que é o Everaldo Marques hoje. Ele era o cara que recebeu, ele já estava numa posição de ascensão lá dentro, mas era um menino, era um prata da casa, entendeu? Então, sei lá, fazendo uma comparação hoje ao futebol, é como se, sei lá, no primeiro teste do Hendrick, quem estava recebendo o Hendrick era o Gabriel Jesus no time que o Ademir da Guia estava, só para fazer uma comparação 100% palmeirense, vai. Então era meio que isso. E aí comecei minha vida lá dentro e tal. Mas para resumir a parte da Fórmula 1, o Everaldo era um repórter de Fórmula 1. E aí teve uma situação, ele fala isso abertamente, mas por ser uma história muito dele com a Jovem Pan, nem vou me alongar, mas assim, ele já falou isso abertamente várias vezes, ele tinha um sonho de narrar, na Jovem Pan foram dadas poucas oportunidades a ele, aí houve uma sequência ali de episódios do Everaldo com o seu nada tuta. Contra também, porque a Pan tinha um elenco de narradores que talvez naquele momento não passasse pela cabeça deles o Everaldo, mas enfim. É isso, mas aí é uma história 100% deles, que é algo que é nítido, assim, magoou o Everaldo por não ter dado não ter sido dada a ele a oportunidade. Olha o que ele virou como narrador, um monstro, um grande sujeito. O Everaldo é demais. E aí, só que aí ia ter algum GP que não foi o que eu fui Bélgica. Eu acho que a anterior é Hungria, que é a anterior à pausa de agosto. Sim. E aí o Everaldo já não vai para a Hungria. E ali eu chego um dia, eu lembro do dia, obviamente, porque muda a minha vida, dia 10 de agosto, e o seu tuta fala, menino, ele sabia meu nome, eu já estava crescendo na empresa, mas era um menino. E ele, menino, você fala inglês? Não, tem passaporte, menino? Eu falei, tenho. Ele fala inglês? Eu, mais ou menos. Ele, fala ou não fala? E, cara, ali eu falei, tá acontecendo alguma coisa que, não importa. Ele quer ouvir o sim. Ele não vai pedir meu currículo. Ele não vai saber se eu fiz cultura inglesa. Ele fala sim que tem jogo. Aí eu, sim, falo. Mas o francês eu tô estudando. E era verdade. E aí ele, não, preciso falar inglês. É o seguinte, você vai pra Bélgica, segunda sem ser essa outra. Pô, saí, liguei pra minha mãe chorando. Só que daí ele fez a consideração final que foi, mas olha, não se anima, aproveita a oportunidade, mas esse é um cargo chave da empresa. Eu vou precisar procurar alguém mais experiente, mais rodado do que você. Você faz Bélgica, você faz Itália, e é isso. E aí eu pensei, essa é a chance da minha vida. O que eu posso fazer pra ficar com isso? Uma vez que virou um cockpit vago. Ele deixou claro que não seria mais o Everaldo e deixou claro, vou procurar alguém. Não era alguém interno, porque senão eu nem iria na Bélgica. E a Bélgica 2004 é o heptacampeonato do Schumi. O Schumi é campeão lá, era uma corrida vital. E aí qual foi eu fazia, embora esportes na Jovem Pan, eu sempre fui muito associado a outras editorias, porque como eu disse, eu gosto do ofício, não do assunto. E uma que eu sempre fui muito conectado era variedades, cultura. Fazia cinema, fazia música e tal. A premiação do Oscar, você apresentava com a Paulinha? Isso, Paula Carvalho, Fernando Zamit. E aí eu falei, vou procurar o que tem a parte ao GP, porque por uma questão de passagem, geralmente, não sei como está isso hoje, porque hoje em dia eu não viajo tanto, mas naquela época era mais barato você comprar passagem ida e volta com 7 dias, uma semana. Ficava mais caro comprar 5 ou 4 dias. Não sei porque lógica aérea era assim. Então o seu tuta emitia 7 dias. Ou para ir na segunda ou para voltar na terça. Assim. Tinha 2 dias livres, que dava pra fazer um passeio. E eu fiquei, o que eu vou fazer nesses dias de matéria? Pro seu tutor olhar e falar, beleza, ele não é tão experiente em Fórmula 1, mas vai chegar lá. Mas ele me oferece conteúdos extra.
No GP da Bélgica não tinha grandes coisas. Eu fui num concerto em Bruxelas, entrevistei um pianista, aqueles caras que não são tão famosos aqui, mas era uma referência, sei lá, um organista famoso lá. Então eu gravei o show, fiz uma edição com a Aloysio Matias, que foi um cara que teve... Eu tinha uma parceria muito grande com ele, um sonoplasta genial, então eu já pensava muito assim. E aí na Itália, era assim, Kaká, o ídolo do Milan, Adriano Imperador, o ídolo da Inter. Eu falei, preciso entrevistar esses dois. O Kaká eu consigo e o Adriano, eu fui até a Inter, e aí o assessor falou, não, mas para falar com o Adriano você tinha que ter marcado. E aí eu fiz fotos na época de Albinho, volto pra Jovem Pan, já com os albinhos revelados, e o seu Tuta meio que pergunta, como é que foi? E eu tinha medo do seu Tuta. Então eu não falava, eu falava, legal. Só, eu não estendia assunto, eu tinha medo. Sim. E aí, um super respeito, acho que era aquele respeito tão grande que virava medo. E aí ele... eu falei, legal. Ele, porra, te mando pra Itália, você fala legal, cacete. Aí eu falei, não, foi muito bom. E aí eu tava com o Albinho. Aqui é o Albinho. E tinha uma foto eu entrevistando o Kaká. E eu falei, e tinha uma foto do elenco da Inter de Milão treinando. Tinha o Adriano, o Davids e bababá. E aí eu falei, mas eu fui entrevistar o Adriano e o assessor falou que não dava porque eu tinha que ter agendado. E aí a resposta foi, então agenda pro ano que vem, porque você vai fazer o ano inteiro. Ali eu fiquei sabendo, foi com essa frase. Então agenda pro ano que vem que você vai fazer. Então basicamente ali eu virei repórter de Fórmula 1 e aí passei a fazer todas. Que sensacional. Assim, mostrou a sua dedicação, mostrou o seu material e fez com que ele desencanasse de procurar algum outro profissional para essa posição que foi ocupada por nomes aí espetaculares, né? A gente fala Flávio Gomes, enfim, outros nomes. A linha do tempo é meio assim, sei lá, o pai do Emerson, pra quem não conhece, o Wilson Fittipaldi, o Barão, que é uma das pessoas mais importantes da história do automobilismo brasileiro. Assim, sem discussão. Assim, qual a primeira prateleira? Vai estar todo mundo falando Senna, Piquet e Emerson. Tá bom, bota o Barão ali nessa prateleira. Então assim, Barão, aí Reale Júnior, Domingos Piedade, Flávio Gomes... Everaldo Marques, essa foi a linha do tempo, cara. Então, assim, não era só um cargo, isso que ele falou, é um cargo importante da minha empresa. De fato era, ele selecionava a dedo quem ele colocava, entendeu? Então, por isso que ele falou pra mim, não vai ser você, porque ele tava na cabeça dele, pensando nessa linha do tempo e achando naquele momento que eu não tava naquela. Sim. Mas ali ele viu meu vale a aposta, entendeu? E aí foi o que aconteceu. Que bom que você teve essa cabeça, porque talvez outra pessoa pudesse pensar, legal, então vou curtir essa. Vou fazer uma putaria, provas, é isso. Vou pra noite e aí isso. Tudo certo. Foi sensacional. E eu acho que vira uma chave também para você lá dentro, a partir do momento que você se torna um cara que eles podem contar para coberturas internacionais. É isso. E não necessariamente só a Fórmula 1. Porque você também fez algumas edições de Copa do Mundo. Fiz 3. 3 edições de Copa do Mundo. Então, ou seja, eles depositaram uma confiança, e Copa do Mundo também é uma linha do tempo que a gente pega aí, o cara que faz Vanderlei Nogueira, que está sempre viajando para os jogos, o Luiz Carlos Cartarolo, o Flávio Prado ia comentar, enfim, você está lá no meio também disso tudo, participando. A de 2006 foi a primeira, e aí eu até fui antes, ele me mandou para um curso, chegou um curso para a Deutsche Welle, de radialistas brasileiros e países lusófonos. Então tinha Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, e do Brasil éramos 6. E tinha que ter mínimo 25 anos, eu tinha 23. Tanto que quando a Jovem Pan submeteu a carta, que era eu, a resposta da Deutsche Welle foi meio, vocês estão levando a sério isso? Isso é um curso sério pra mandar esse cara. E me falaram, Vanderlei Nogueira me falou. E aí o seu Tuta falou, ou é ele ou não é ninguém. Eu preciso primeiro que ele ocupa essa posição, e segundo, ele vai ser importante pra gente, esse curso vai ser importante pra ele entregar o que a gente espera, tal. E aí nessa viagem eu fui reservar os hotéis da equipe, tal. Aí eu tive um papel legal, mas assim, eu nem estava credenciado. A minha função era ambiente. Sim, ambiente. Eu até fui a alguns jogos, mas 2010 é outro marco na minha vida, porque daí era uma equipe muito reduzida, foi o Nilson e o Spímpolo cobrindo o Brasil, e eu era meio que todo o resto. E aí é exatamente o que você falou, de uma preparação do seu Tuta, um investimento do seu Tuta nessa capacidade internacional. Eu tinha essa mentalidade,
mas eu devo tudo ao seu Tuta, assim. Eu falo sem medo de errar. Seu Tuta, tirando qualquer vínculo, pessoas de vínculo familiar, sabe assim, pessoas que mudam a vida. Tive uma professora de literatura que foi fundamental, eu tive um técnico de handball que foi fundamental, pessoas que mudaram a minha vida. Seu Tuta é a pessoa mais importante da minha vida, sem ser pessoas de vínculo sanguíneo, tipo mãe, pai, irmãos, assim. É um cara que... Além dele ter me dado... O seu Tuta eu tenho que tomar cuidado para não falar, porque eu realmente me emociono. Ele tá, para quem não sabe, ele tá vivo, ele tem mais de 90 anos e o seu Tuta, além de ter dado a oportunidade profissional que mudou a minha vida, ele investiu em mim tempo, ele me dava orientação. As negociações de direitos de transmissão, teve uma época que eu assumi. Então eu assumi a negociação com o time do Bernie Eccleston. Mas eu sempre que chegava a resposta, eu ia na sala dele. Seu Tuta, eles responderam isso. E aí, ele sempre pedia a minha opinião, mas aí ele falava sobre negócio, sabe assim, do tipo... Não. Pode chutar o pau, pode... não, fala que a gente não vai fazer. Então e aí ele me dava... Pô, estamos falando de um grande homem da comunicação brasileira. Assim, o seu Tuta, para quem não sabe, tá ali. O pai dele é o nome do Pacaembu, ele é o cara que fez a Jovem Pan. E era o segundo produto, eu acho, da rádio esportivo? Era, futebol e Fórmula 1. Então, assim, o seu Tuta eu devo realmente tudo. Eu sei que eu vou viver a vida inteira, eu posso ter grandes chefes, mas não tem como uma pessoa ter um impacto, porque quando a pessoa tem um impacto, quando você não é nada... Sim. E eu costumo falar, ele acreditou. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Quando uma pessoa acredita em você, isso a gente ouve técnico de futebol, Abel Ferreira falando isso, não, porque você tem que ter confiança, o jogador falando, esse técnico acreditou em mim. Outro dia um cara do Corinthians fez um gol, um menino da base, ele foi no banco, ele olhou pro Vanderlei Luxemburgo e ele fazia assim, obrigado. Eu me emocionei porque eu falei, cara, muitas vezes o que a gente precisa, além da oportunidade, é alguém que acredite em você, tipo. Sim. Então E que te faça até acreditar em você mesmo também, né? Que isso acabou te resultando em conquistas espetaculares. Agora, essa é a parte ursinhos carinhosos. Aqui tudo bonitinho, tal, tem o apoio do chefe, conseguiu com muito esforço, tal. Agora tem a parte pancada, que é chegar lá num ambiente hostil, porque a Fórmula 1 é um ambiente hostil. Bastante. E se colocar ali, se impor e se construir uma imagem ali e ganhar a confiança dos caras, a ponto de você parar, sei lá, o Alan Prost no grid e o cara te dá uma entrevista, entendeu? É isso. Que a gente vê, até o Martin Brundle lá, coitado, às vezes toma uma na orelha lá. Imagina. Então, assim, como é que foi essa parte de chegar num ambiente desconhecido, viajando o mundo, de jet lag e enfim, se impor dentro do ambiente? Isso é bem real, porque, vamos lá, no meu caso, pensa, eu falei de um GP em 2003. Então, se você nunca me viu, não sabe quem eu sou, você tá olhando a imagem e, assim, não quero parecer jovenzinho, mas você acha que eu não sou velho. Você acha que eu sou mais novo do que provavelmente eu sou. Imagina eu em 2003. Em 2003... Vou ter que falar, né? Eu sou de 81, tinha 22 anos. Cara, eu parecia ter 16. E assim, a gente tá falando de Fórmula 1, tem jornalista jovem? Tem, mas não tem assim, de 22. Pode ter de 25, de 27, mas não tem assim, 21, 22. Então foi muito difícil por 3 coisas. Quando eu cheguei para cobrir Fórmula 1, quem cobria no Brasil... era todo mundo da velha guarda. Todo mundo. Não tinha um outro pra sou eu e esse cara. Não tinha. E sem nenhum julgamento. Não tô falando canalhas. Não. Sim. Tô falando, havia um grupo daqueles caras que dividiam carro, perfil. Não, e um grupo de gente que tinha história da época do Senna e do Piquet. Estavam com todos os méritos. Isso. Então vamos lá, de Globo. É Galvão, é Reginaldo, e Jaime Brito, os caras da parte técnica, aí Flávio Gomes, Fábio Seixas, Lívio Euríquio. Cara, e eu? Naturalmente, é difícil você se entrosar. Eu quero deixar de novo claro, não tem nada a ver de não,
Canalhas! Cara, mas tem uma diferença de idade. Entendeu? Quem é esse cara na fila do pão? Então, assim, o que foi muito difícil pra mim? Isso é difícil. Cara, uma coisa é você dar uma sobradinha, a outra é você não fazer parte de nada. Isso é difícil. Porque, por exemplo, aí vai ter um jantar que vai todo mundo... Uma coisa é a mídia espanhola ter 40 pessoas. Quando a mídia espanhola com o Alonso tem 40 pessoas, tem vários grupos que vão jantar separadamente. Quando a mídia brasileira tem 5, 6... Cara, se você soma, cara, é um de 5. E isso acontecia direto. Vamos jantar e aí no dia seguinte você ia, sei lá, você janta sozinho, no dia seguinte você vai pra pista e tem um papo do dia anterior. Porra, que legal, pô, aquele vinho tava bom, é? Aquele garçom, aquele otário. Passamos um trote que você fala, cara, eu não faço parte de nada. Tinha evento às vezes na casa de um ou de outro, não aqui no Brasil, em coisa daqueles que moravam fora. E aí vai o grupo brasileiro, vai o colombiano, 2 argentinos, cara, e eu não fui. Aí você fala, porra, mas peraí. E aí começou a acontecer uma coisa que eu comecei a ver que era uma certa marcação de cagada. Tipo assim, se desse qualquer BO que eu minimamente tivesse a ver, estourava no Felipe. Assim, de ter um problema. Porque acontece isso muito. Tem um problema ali. Eu vou dar um exemplo, esse eu consigo dar. Porque eu comecei em 4, 2005, 2006, 2007. Aí eu vou citar um cara que é meu amigo. Porque é um exemplo. O Júlio Gomes, meu amigo, trabalha no UOL. Ele é irmão do Flávio Gomes. Por ser irmão do Flávio Gomes, o Flávio já não cobria mais. Ele tinha um elo com o Flávio. O Júlio deve ter uns 2 anos a mais que eu. Então ele chegou lá, tinha um elo com o Flávio pro bem e pro mal. Porque, por exemplo, se o Rubinho não vai com a cara do Flávio, o que na época era uma verdade, podia respingar no Júlio. Não é que ele pega só o legado bom. Tem... Mas, por exemplo, esse grupo brasileiro, é o irmão do Flávio. E teve um episódio em Nürburgring, que eu nem me lembro o que é. Mas teve um episódio em Nürburgring que a gente foi jantar, todo mundo jantava no mesmo restaurante chamado La Lanterna, que quando você ia pro... Quando eu voltei, eu dividia quarto com o Júlio. Uhum. Aconteceu alguma coisa no jantar que eu não faço ideia. Não faço ideia. E eu chego, um colega nosso da Globo, da parte técnica, operador de áudio, quis meio me defender e falar, pô, Felipe, mas você também podia ter ficado sem essa. Eu o quê? Qual? Que é essa? E cara, eu juro por Deus, mas que é essa? E ele, porque o fulano tá puto com você, porque... Cara, não sei do que vocês estão falando. E aí, como eu também já tava vendo com esses fantasmas, muita coisa estourava em mim, ou era meio... Eu falei, o que tá acontecendo? E aí foi, e aí o Júlio falou, não, quem falou isso fui eu. Tipo, não, o cara não falou nada. E assim, era 0 problema, mas comigo era problema. Sim, sim. E ele, tá, não, aí eu falei, não. Aí vocês estão vendo como é. Eu não tava na mesa nesse dia, e pô, como esse cara é puta merda, e não sei o quê. E aí, isso eu tô dando esse exemplo, porque estourava coisinhas em mim. Quando que a coisa muda? Quando há uma renovação total da imprensa que cobria. Então, chega a Tatiana Cunha, chega o Luiz Fernando Ramos, chega o Carlos Gil da Globo, e aí, de novo, sem falar, saíram canalhas, chegaram coisas, caras legais. Não. Chegou uma turma do zero que começou a se relacionar do zero, entendeu? Eu deixei de sobrar. Porque, de certa forma, eu repito, 80% das vezes que eu sobrei, fazia parte de sobrar. Tinha 20% que era, não precisava. Tipo isso, vou chamar todo mundo colombiano. Vai sobrar um cara que não fez nada. Puta, deixa eu chamar, por educação vou chamar esse cara. Ou esse tipo de coisa que nem eu contei desse episódio do Júlio Gomes. Então tinha, primeiro, que é que eu vou me alongar mais, a patota brasileira. Segundo, o internacional. Que é brabo também. Cara, primeiro GP meu da Bélgica eu falava alto pra caralho. Muito mais do que precisava. Gravava os boletins lá. Pois não, aqui na vez, porque eu era um cara de estúdio. Eu lembro até hoje, voltamos a falar de Spa, Schumacher pode ser campeão. Cara, eu olhava, os gringos estavam falando. Você conhece a Karen Sturm? Sim. A Karen Sturm é uma jornalista brasileira fissurada no Ayrton Senna. Ela fala português, ela aprendeu a falar português. Alemã, falava português. Ela fala assim, lá pelo sábado do GP, Felipe, dá pra falar um pouco mais baixo? Porque todo mundo... E eles tinham razão, às vezes. Mas, por exemplo, os caras reclamavam no meio da corrida, tá passando um V10, né? Não! O problema sou eu, cara! Vai reclamar com o Rubinho, que tá descendo ao Ruge ali a 300 por hora. Mas tinha vezes que, sei lá, 8 da noite
noite não tem ninguém falando, eu entrava rasgando. E aí uma vez, essa história é engraçada. Essa história é bem boa, cara. Lembrei aqui do nada. Teve um dia, muito do respeito que eu conquistei na Fórmula 1, assim, com um gringo, envolveu ou relacionamento construído ou briga. Briga. Um dia que alguém cresce pra você e você fala, o que é, caralho? Vamos sair no meio que no pau agora. Só que tem uma muito boa, que é assim, cercadinho a zona mista, onde ficou os pilotos, e era uma coisa, hoje em dia tá mais separado, até pós-pandemia, tal. Naquela época era, olho por olho. Às vezes não era nem cercadinho, era abertinho mesmo, e todo mundo se acotovelava. Se acotovelava. Mas tinha separação. Né? E aí você olhava, mídia alemã gigante, às vezes tinham 2 grupos da mídia alemã, mídia inglesa, 3 grupos. Cara, mídia brasileira a gente se juntava, mas se você só se juntasse, se só os brasileiros se juntassem, não era uma garantia que o piloto top parava pra você. Às vezes você tinha que virar o puxadinho de uma imprensa mais relevante naquele momento. Cara, e aí eu chego, tem um alemão, o alemão botou ali uma câmera no chão, não tinha um piloto, ninguém. Aí eu chego lá e o cara vira e... O Sinegra. O cara meio que, tipo, já dá aquela olhada do tipo... Porque eu simplesmente pulei a câmera, mas eu não tinha outro jeito de entrar naquele espaço. E aí o cara vai... Só, cara, começa a chegar piloto que ele não tinha interesse em falar... E eu não conseguia falar porque o cara simplesmente estava guardando a posição, sei lá, pro Vettel chegar, pro Rosberg, sei lá. Eu falei, pô. E aí eu comecei a meio que no tranco, e o cara com a câmera lá, ele meio que deu, assim, sabe? Com a câmera. Pau! Porra, aquele negócio pesa 20 quilos, sei lá, 40 quilos. No que ele fez, pau, já puxei um cabo, vá! E a gente começou a treta. Só que o repórter pode procurar no Google. Procura Kai Ebel. O repórter é aquele... não é exótico a palavra, como que é? Excêntrico. É um cara que vai no grid com terno, bolinha. A marca do cara é a roupa, os pilotos zoam isso. E ele é muito gente boa, o cara é muito engraçado. Ele foi... Eu tô lá me estranhando com o Sinegra, ele foi só meio que separar. No que ele foi pra separar, eu já tirei o braço, já meio que empurrei. Tá, beleza. Poeira baixou. Aí chega alguém e fala assim, você deu confusão. O cara pediu desculpa. Falei, pronto, esse não mexe mais comigo. Só que Caebel, você conhece o Caebel? Eu falei, pô, não. Sim, conheço. O repórter que usa terno de bolinha. Ele, não, mas você conhece mais do cara? Não. Cara, ele é lutador de boxe. E eu reparei quando eu empurrei o braço dele que de fato era um braço forte. O cara era uma máquina, sabe? Eu empurrei, o cara não saiu do lugar. Mas ele também... Exterminador do futuro, né? Só que ele viu que não era com ele. Mas eu falei, vai que no estacionamento vai falar, vem aqui. Aí eu tô uma hora lá, eu vou andar pra ele em direção a Mr. Abel. Herr Abel, tá ligado? Cara, me desculpa. Ele, não, relax, young boy, blá. Então, assim, com os gringos foi assim. Aí teve a parte... E aí com os internacionais, onde que era o problema com os internacionais? Eu vinha de rádio. Cara, rádio na Fórmula 1, num paddock de Fórmula 1, era subclasse. Porque é tudo baseado em imagem, TV, e depois em mídia impressa. Por que muito disso? Essa coisa das rádios brasileiras serem tão relevantes, isso é raro lá fora, no sentido que a gente está falando de um país gigante como o Brasil, com muitas metrópoles. Por exemplo, São Paulo, 18 milhões de habitantes, Rio de Janeiro, 12, mesmo Recife, Salvador, Porto Alegre. A gente está falando de cidades que têm o trânsito como uma particularidade, então as pessoas gastam tempo no rádio. O rádio aqui é mais forte. Essa coisa de uma emissora comprar direitos de transmissão. Tinham 3, era Jovem Pan, CBN, Globo, tradição, Bandeirantes. As pessoas param para ouvir Exato, o Globo no rádio. É isso, até hoje. E tá migrando pro YouTube, mas num formato rádio. Sim. É rádio, cara. Então, putz, a terceira era às vezes ou assessorias de imprensa te ignorarem, você pedir uma exclusiva e tipo, esse cara é irrelevante. Ou o piloto. Uma vez o Rosberg me olhou com um nojinho, cara. Fui entrevistar o Rosberg, Valência. GP de Valência, eu entro no box. Cara, sem brincadeira, quando eu chego... com o meu gravador de MP3 e um microfone, equipamento bom, limpinho, sabe? Eu sou limpinho. E ele assim, ele olha... Sério, com nojinho, finge que o microfone é aqui. Ele fez assim, ó. Tipo, radio? Aí eu, Rádio Jovem Pan. E ele... Cara, eu juro por Deus. Eu tinha 10 minutos com o cara, na época de Williams. Aí eu falei assim, eu fiquei tão ofendido, e aí foi muito engraçado. Eu falei, esse microfone tem muita tradição. Quem começou a transmitir... Que sabão! Quem começou a transmitir na Fórmula 1 no Brasil foi o pai do Emerson Fittipaldi. Ele era um narrador
Isso em 1970, a primeira transmissão internacional do Brasil foi em 49, uma corrida desse cara, blá, blá. E ele, ok. Aí eu não, continuei falando, aí chegou uma hora, ok, tá bom. E aí foi agradável, mas assim, ele claramente meio que, puta, que bosta, entendeu? Então era isso, o veículo, a questão é desse fim de uma era de imprensa brasileira para um começo de novas, que foi quando eu tinha a minha turma, e aí a questão do internacional, que era meio na porrada. Assim. Tem uma história muito boa também, que eu não sei nem se você queria contar aqui, mas daqui de Interlagos, né? Que o cara meio que te deu uma provocada e você falou, ó, você tá no Brasil, meu irmão. Foi. Essa história é boa também. GP do Brasil... e aí eu já tava na fase mais felizinho, sabe? A pessoa já me chama... uma coisa que me ajudou muito é eu ter o mesmo nome do Massa. Você chama Felipe, e aí é Massa e Mota, era uma coisa que me ajudava na hora de falar prazer, Felipe. Entendeu? Porque pode parecer bobagem, mas essa coisa lá fora, às vezes você pergunta para um holandês, o holandês chama Everglund. Você fala, qual é o nome do cara? Se o cara fala Max, ou ele fala qualquer coisa, ele fala Fernando, é mais fácil. Então assim, Felipe, que nem o Massa. O cara, Felipe, não esquecia mais. Então... Naquela época já sabiam quem eu era. Só que daí aconteceu um episódio do... Cara, a briga foi por causa do Nakajima, cara. Aí você vê como a Fórmula 1 é, cara. A treta foi o não era o Hamilton. Foi o GP do Brasil, não me lembro o ano. E aí a gente fazia... Como era o GP do Brasil, a gente tinha muito mais espaço na grade. Era Fórmula 1 sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E assim, sexta já era bastante. Então, eu e os outros repórteres que... só iam pro GP do Brasil, que foi o que aconteceu comigo em 2002, 2003, quando o Everaldo era o repórter, a gente fazia um conteúdo meio aquelas coisinhas meio engraçadinhas, que hoje seria hit em Instagram, mas na época era o conteúdo da rádio, tipo, o que você mais gosta? Churrascaria, brigadeiro, Nakajima, uma vez seu pai bateu com cena aqui, entendeu? Esse tipo de coisa. E aí quando... Ele estava falando em japonês com a imprensa japonesa. Quando ele sai, a imprensa japonesa sai e a gente entra, o resto... Tinha um cara fazendo foto, eu não vi isso, mas eu acredito. Que eu entrei na frente da foto. Só que ele era uma hora dele dando entrevista. Eu entrei lá para entrevistar o cara. E logo que eu entrei, eu saí fazendo pergunta. Cara, enquanto eu entrevistava o Nakajima... Esse fotógrafo, eu não sei o nome dele, mas senão eu até falaria, mas eu sei quem é, eu lembro da cara dele perfeito. Ele ficou no meu ouvido me jurando. Tipo, eu não consegui ouvir porque eu tava prestando atenção na Nakajima, mas tipo assim no meu ouvido. Motherfucker. This guy's crazy, man. Fuck you, man. Right. You've got a bastard, man. Fuck you, shit. Mas sem parar. E eu pá Nakajima. Quando acabou, o cara já tinha saído. Você tá louco, cara? Porque você entrou no meio da foto e falou, é o seguinte, cara. Aqui não é Silver. O cara era em inglês. Falei, aqui não é Silverstone. Nessa hora você tem que usar. Nessa hora, a dica que eu dou é use o marketing negativo do Brasil. Eu falei, aqui não é Silverstone na Inglaterra, meu amigo. Aqui... Eu juro que eu falei isso. É que eu me fico constrangido de falar isso aqui, mas essa história eu nunca contei. Eu falei assim, aqui no Brasil, as pessoas acordam boiando. Acordam não, mas sei lá o que eu falei, mas as pessoas aparecem boiando no rio. Cara, se você quiser voltar pra Inglaterra, nunca mais faz isso. O cara ficou assim, ó. E aqui no Brasil tinha aquele monte de relato, lembra? Roubavam um banto, assaltaram um banto com metralhadora, cara. Então, era uma narrativa incrível. Cara, é isso. E aí o cara nunca mais mexeu comigo. Mas essa coisa da discussão eu lembrei de outra história. Teve uma vez que um cara me xingou pra caramba e eu percebi que ele tava me xingando muito feio, assim. E eu, quebrei um maior pau. Eu e um inglês em inglês. A vantagem do cara, claramente. E aí quando acabou, eu tinha um cara que trabalhava na BBC, que depois foi o David Croft, que virou hoje o principal narrador de Fórmula 1, e a Jane Gall, mas antes era um cara chamado Mike Sewell. Puta cara legal, ele fez só um ano. A gente era muito amigo, saia pra jantar, às vezes só eu e o cara, virou meu brother o cara. E aí ele falou assim, Felipe, vi que você bateu boca com fulano. Eu falei, bati, posso te dar uma dica? Pô, cara, você precisa melhorar seus xingamentos. Eu falei, por quê? Basicamente o que aconteceu foi, o cara me xingou minha mãe, o cara xingou minha avó, o cara me xingou pra cacete. E eu falava,
seu cara de manão. Sabe assim? Tipo o Caio Ribeiro, ô, seu bananão. Escuta aqui, seu bostinha. Sabe assim? Aí eu lembro que eu fui e ele me ensinou assim, as piores palavrões da história pra na próxima eu ser capaz de pro cara realmente ficar ofendido. Ô, gente, isso aí foram em mais de 10 anos de Fórmula 1, hein? Pelo amor de Deus, não é que o Felipe saiu brigando. De cara, não. E engolir sapo. Tem uma história, essa história é boa. Essa eu já contei uma vez no Motorsport, que precisaram me segurar. O Livio Rico me segurou e ele falou, não faz isso, senão a sua carreira vai acabar. GP de Silverstone 2005, lá tô eu, na sala de imprensa, falando alto pra cacete. Eu ainda não tinha achado muito minha entonação. E eu tô ao vivo era uma quinta-feira, então quinta-feira, a sala de imprensa tá vazia. Vazia não, silenciosíssima, não tem carro na pista, não tem... E eu entrando o dia inteiro. E aí uma hora com um fone tipo esse, eu tô falando, e eu começo a ver um jornalista muito famoso na sala, famoso assim, respeitado. Eu cito o nome, Bob Mackenzie, o pai da Liz Mackenzie, se não me engano, que ela foi repórter de televisão, ele era um cara... O cara em pé, e aí eu tô... Pra quem não sabe, que nem agora, eu tô falando, eu tô me ouvindo. Em rádio, às vezes, você tá se ouvindo com um delay. E aí você tá falando, eu tô falando, e eu começo a ouvir o cara lá no fundo. Só pra eu saber, além do YouTube, fica em formato só de áudio esse bate-papo ou não? Fica. Tá, porque eu vou ter que fazer algo agora que é silencioso, mas aí eu descrevo. Que eu tô falando, eu vejo no fundo, e aí eu começo a ouvir assim, ó. Mas o cara a uns 30 metros de mim. Pra quem não tá vendo, era o cara completamente alterado. Mas como eu tava de fone, eu não ouvia. Mas eu percebo a sala de imprensa virando. Quem tava de costas pra mim fazendo assim, ó. Com o olho arregalado. E eu falei, puta, esse cara... O que tá acontecendo? E aí eu tiro um fone. Então eu tô falando, tiro um dos lados. E enquanto eu tô falando, eu começo a ouvir o cara assim... Shut up! Shut up! Mas o cara é roxo. E aí eu me perco no que eu tô falando, eu tava ao vivo. E eu me perco, fecho a frase e voltamos ao Brasil. Nem sei se... nem lembro. E como eu já tava vivendo isso que eu falei, pô, os caras saíram pra jantar, eu não quero chamado. Eu ia na zona mista, o cara me dá uma câmera na cabeça. Cara, eu levantei e falei, eu vou bater nesse cara. Mas assim, eu levanto chorando. Assim, de raiva, de briga de trânsito, sabe? Assim, pô, o cara tá me humilhando, eu levanto, tô indo na direção do cara, no caminho vinha o Livio Rico, por coincidência, mas eu acho que ele tinha pegado a situação. Ele me segura pelo braço e fala, não faz o que você vai fazer, sua carreira vai acabar hoje, você vai perder essa credencial. E aí eu sento com ele, choro, porra. E aí eu lembro que eu volto pro meu lugar, e essa é uma característica que eu tenho, eu sou filho de psicóloga, né? Então assim, minha mãe sempre foi de diálogo, e eu sempre que dá uma cagada na minha vida, eu falo, qual é a minha participação? É uma coisa que eu tenho. Qual é a minha participação nessa história? E eu lembro que estava sentado na minha frente o Diego Merria, repórter colombiano, mora na Espanha, e eu virei e falei assim, Diego, me fale com verdade. Eu tava falando muito alto? Aí ele falou, tava. Aí eu falei, aí ele falou, tava. Óbvio que não era pra fazer o que esse idiota fez. Mas tava. E aí eu realmente... comecei a buscar achar um tom e chamar menos atenção e saber a hora de gravar. Porque as rádios brasileiras só compravam cabine no Brasil. Lá fora você ficava no meio do bolo. Sim. Então, de fato, você deve um respeito ou deve... Cara... Eram até mesas exclusivas, mas era no mesmo ambiente. É isso. Eu e você, a gente pode estar nessa coisa. E atrás da nossa baia tem um cara do L'Equipe. Imagina um cara o tempo inteiro. Pois não, estamos aqui, bababá. Então, essa aí não teve nem o seu bananão. Mas legal, bacana. E só um detalhe. É um cara bacana também. E só um detalhe, o Bob Mackenzie, só depois que eu soube. O Bob Mackenzie tem um episódio famoso de um jornalista que correu pelado em Silverstone porque perdeu uma aposta. É o Bob Mackenzie e era nessa corrida. Ele fez isso comigo na quinta, no domingo tava ele correndo pelado em Silverstone. É o karma. Eu acho que ele já devia estar, puta merda, vou ter que botar meu badalo pra fora, tô constrangido. E foi. E aí, por quê? Porque ele escreveu que se a McLaren vencer uma em 2004... eu corro pelado em Silverstone. E naquela corrida que eu falei que estreiei, no título do Schumacher, quem ganha é o Kimi, em Spa. E aí ele pagou a aposta, ele corre nu, tipo com uma sacolinha na frente. O tapa-sexo dele era como se fosse uma sacolinha de moeda. E aí ele, tadinho, o Silverstone é longa, o cara já é um senhor.
Mesmo andando, aquilo já... E ele foi andando pelado, meio pintado, tipo Globeleza. Então, acho que eu entendi porque... O problema não era eu, entendeu? Ele tava meio fora da casinha É no isso. fim de semana. Felipe, movendo um pouco aqui a nossa história, como é que entra a televisão na tua vida? Eu me lembro, a gente trabalhava junto na Rádio Jovem Pan, que você chegou a fazer os dois paralelamente, os dois juntos. Fiz. Como é que foi isso? Como é que foram os convites? Como é que você chegou na Fox Sports? Eu recebia alguns convites antes do Fox Sports, bastante, mas todos eram para dar vários passos para trás. É como se essa coisa de você nunca fez televisão pesava muito na hora de eu receber uma proposta. Eu estava bem na Jovem Pan, eu tinha uma posição legal pra caramba de viajar, que, porra, não ganhava hiper bem, mas vivia. E aí eu vinha alguém me chamar, fulano, Felipe, quer vir pra cá? Tô feliz, eu amava, eu tinha essa gratidão com o Seu Tuta, isso também me conectou muito ao Seu Tuta e à Jovem Pan. Que cansou de perder talento pra TV? É isso. Né? Eu tinha pra mim que eu só sairia da Pan no dia que eu chegasse com uma proposta que o Seu Tuta falaria assim, vai cara, vai que essa até eu ia. E nunca aconteceu, era sempre andar pra trás, era sempre uma aposta, sabe assim, era como se... É como se eu fosse um piloto de ponta da NASCAR, e aí vem a Fórmula 1, vem aqui andar em 15º, pô, eu vou porque é a Fórmula 1. Sim. Eu vou porque é a televisão. Não acontecia. Quando aconteceu da Fox, foi 2013, e curiosamente, eu contei aquela história no começo do podcast do nosso bate-papo de ser pai. Eu notei ao longo do tempo que eu cobri Fórmula 1, que muitos repórteres de longa data da Fórmula 1 tinham problemas familiares. E aqui eu vou até fazer a exceção, quer dizer, problemas familiares todos nós temos, mas eu tô falando nessa relação pais e filhos. Curiosamente, o que eu sempre vi como exceção foi o Reginaldo, porque eu via, no caso da Dani, muita adoração e um pertencimento ao que era a carreira do pai, fazer parte daquilo. Aquilo era completa exceção. De todos os outros eu via muita mágoa pública. Sabe aquela coisa que você conhece o filho 30 minutos, Sim. Em 30 minutos o cara já deu umas 3 porradas no pai que você fala, claramente esse filho, essa filha sentiram tanta falta do pai que virou um rancor. Eu falei, eu não vou querer isso pra mim. Isso já ficou claro que o dia que eu quisesse dar o passo do meu sonho de ter o filho, era a hora que eu... Era como se eu sentisse o sol se pondo da Fórmula 1 e falava, está dando pra mim, tô ficando cansado de viajar, não acho que é a melhor coisa pra mim, vou ter um filho. E isso foi em 2013. Porque em 2012, o GP da Grã-Bretanha foi a primeira vez que eu arrumei a mala. Sabe? Ai, sim, caramba. Sim. Eu tô indo, não tô puto. Mas não tô indo, uou. Sim. E foi uma semana que foi a final da Libertadores do Corinthians. Cara, eu quase não entrei no ar. Então o Massa já tava... Porque eu peguei uma fase boa do Massa, eu peguei uma fase boa do Rubinho. Eu peguei escândalo envolvendo o Nelsinho. Aí é onde eu tô falando isso. Eu sou jornalista, cubro a Fórmula 1 inteira, mas óbvio que o mercado brasileiro precisa ter vida. Sim. Pra eu também ter relevância, pra minha informação ter relevância. Eu peguei uma fase muito boa. Cara, 2012 já tava... Não tinha brasileiro pra chegar. O Massa tava numa fase difícil na Ferrari. Cara, eu já não entrava no ar. Era um parto pra eu entrar no ar. Eu tô aqui com... Entrevistei o Hamilton. Ah, legal. Entra depois aí. Agora tem Corinthians, Palmeiras, Santos... Puta, Portuguesa... Guarani, Ponte Preta... Caramba, cara. Fórmula 1... E eu falei... Acho que... Uma hora isso vai estourar também. Essa hora vai estourar. E aí, em 2013... eu e minha mulher já tínhamos começado a tentar engravidar. Meio que decidiram que 2013 era a saideira, The Last Dance. Começamos a tentar em novembro para dezembro. Em fevereiro, para começar, fevereiro para março, vai começar a Fórmula 1. Me liga o Edu Zebini, que tocava o Fox Sports, vai ter um projeto de Fórmula 1 no Fox. E aí eu virei pra minha mulher, e aí eu falei, Edu, até falei para ele, Edu, eu já não viajo mais para todas. E aí ele falou, mas tem que ir. Eu já não tava indo pra todas, assim, eu perdia poucas, mas perdia as asiáticas, assim, umas 3, 4. E aí ele falou, mas vai ter que ir. Eu vou ter que falar com minha mulher. Falei, Ana. Ela falou, cara, é a chance. Se a gente engravidar, vai levar 9 meses de toda forma. E aí eu entro simultaneamente. Eu fecho com ele. Curiosamente, a gente fechou, ele me ligou numa quinta. Eu assinei contrato no Rio, eu fui pro Rio. Assinei o contrato num sábado. A gente concebeu no domingo.
Genial. Aconteceu no domingo. E aí eu fiz a temporada inteira e aquele ano, 2013, a penúltima etapa foi Austin, no Texas, e a última foi Brasil. Não. Eu acho que teve Abu Dhabi. Mas a ordem foi Austin, teve Abu Dhabi. Não, Abu Dhabi é antes. Fechou no Brasil. Abu Dhabi foi antes porque meu sobrinho nasceu em Abu Dhabi. Aí tem Abu Dhabi. Eu tava nessa cobertura com você. Isso. E aí foi uma dobradinha Austin, Brasil. E aí eu fiz Austin. E na volta, minha mulher entra no trabalho de parto, eu no avião, e eu chego 8 minutos antes. 8 minutos antes. Eu chego, era um voo que tava o Button, tava o Huckenberg. Quando eu chego, e não antecipou, porque ela ia ter ginecologista para fazer um exame. Aí eu ligo para ela, não acho, ligo minha mãe, minha mãe atende, ela precisou fazer um examezinho, onde você tá? Eu tô dentro do avião. Aí ela deu uma segurada, assim, do tipo, não, tudo bem, mas... Psicóloga quando você estiver no táxi, você me liga, mas vem pra cá. E então eu já saio sabe, empurrando os idosos, sai na frente, cara! E eu gritava em inglês, my son will born! E tipo, Huckenberg, run! E eu correndo. Quando eu entro no táxi, eu ligo, falo, ela tá no táxi? Tá, então acelera, que já começou. Aí eu chego 8 minutos antes. Nasceu 2h54, eu cheguei 46. E aí ficou claro. Acabou. Acabou. Sim. E aí era a semana do GP do Brasil, eu fiz até sexta-feira do GP do Brasil, isso foi uma terça. Até o GP do GP do Brasil, até a sexta, eu ficava hospital, Interlagos, hospital, e aí quando teve alta, eu saio, levo meu filho João pra casa, vou pra Interlagos, sabendo que foi muito emocionante aquele GP, porque eu não tinha comunicado ninguém. Sim. E aí eu lembro que na semana seguinte eu vou na rádio e falei, eu não viajo mais. Pelo menos não todas, mas mesmo assim, seria assim, 3, 4. Eu não ia nem fazer 10, entendeu? Sim. Felipe, e o motorsport.com? Como é que foi? Hoje, para quem não sabe, o Felipe Mota também é editor do motorsport.com, um dos diretores do site aqui no Brasil. Como é que ele entrou na sua vida? Então, eu fiz um site chamado Total Race em 2011. Então, a proposta do Total Race era... Naquela época não tinha nenhum site brasileiro acompanhando em loco e eu percebia que o público brasileiro tinha um grande distanciamento do que era a realidade da Fórmula 1. E porque a TV tinha um tempo limitado de programação, a Globo geralmente mostrava largada e chegada e era isso. E eu via que, falta. E aí eu me mexi, fiz o Total Race em 2011, foi muito difícil, assim, financeiramente, pôr de pé o site e depois... rentabilizar e tal, mas eu não fiz com nenhuma pretensão de grana nem nada, era realmente oferecer experiência ao usuário, basicamente. 11, 12, 13. 13 eu paro a Fórmula 1, que nem eu contei essa história, e aí 2000 e aí entra uma pessoa que eu preciso citar, que é a Ju Serrazoli, hoje produtora da Band e repórter do UOL e tal, que é excelente. Quem me indicou a Ju foi o Ico, Luiz Fernando Ramos, isso em 2011. Então ela começou e aí ela fez um trabalho excelente. Por que eu tô falando isso? Porque enquanto eu criava, punha de pé, eu tinha ali para tocar a garagem do motorsport.com, ela. Porque eu acho que a vida são esses cruzamentos. Assim como eu falei da história do seu Tu também, eu e a Ju, a gente fez um trabalho em dupla, falando de dupla, duas pessoas com um foco e uma obstinação. Quando tudo parecia, isso aqui não tem como dar certo, era assim, eu e ela fazendo. E aí é onde entra o ponto muito relevante da Ju. É toda a caminhada. Mas 2014, que é o ano que eu saio da Fórmula 1, eu deixei de estar lá envolvido no dia a dia e estava começando a minha vida na TV, que era mais futebol. E eu tinha que disputar espaço. E cara, ela segurou 2014 na unha, cara. Então, assim, E aí, 2015, rola uma manobra de um site importante roubar minha redação inteira. Roubar, assim, porque eu acho que fizeram com o intuito de quebrar o meu site. O meu site era parceiro de um portal. Veio um outro portal, esses eu não queria citar, mas assim, veio um outro portal e na mesma semana fez proposta para as 3 pessoas que tinham no site. O Ico, a Ju e um rapaz que tinha 10 dias de site.
Então assim, por que eu tô falando? A Ju era digna de uma proposta, o Ico era digno de uma proposta. O que esse cara em 10 dias fez? Tipo, entendeu? E ali eu falei, os caras querem me deixar numa sinuca de bico. E eles iam deixar. Porque eu já não viajava mais, eu não tinha grana. Muito do que a gente fez foi eu e a Ju na esperança de coisas melhores. Ela chegar onde ela tá, muito merecido. E eu desse meu jeito, que sempre foi assim. E cara, e aí é engraçado, porque eu vou dormir nesse dia falando... Minha mulher que me ajudou com tudo, assim, tudo que eu tirava da casa pra pôr o negócio de pé. E ela aprovando, vamos, tamo junto. Eu falei, Ana, esquece, essa aí vai quebrar. Não tem como. Cara, no dia seguinte eu recebi uma mensagem de Miami. Pô, você pode vir pra cá que a gente quer negociar a chegada do moto. No dia seguinte, eu quebrei, tudo que eu falei, foi numa terça, foi numa sexta, porque foi. Esse eu não lembro o dia da semana, eu vou inventar. Tipo, quarta eu quebrei, quinta eu trouxe o motosport.com no Brasil. Não foi na quinta, porque óbvio, a gente começou a negociar, mas aquelas coisas da vida, né? Quando o pessoal fala que o grande segredo para evitar o fracasso é seguir adiante, sim. É isso, porque aquele dia era para ter dado errado e o fato de termos, especialmente eu e o Ju, e o Ico foi uma pessoa muito importante, seguirmos adiante foi... No dia seguinte, não é uma expressão assim, não foram 3 dias, eu tô falando no dia seguinte. Foi no dia seguinte, eu dormi e falei, Ana, quebramos. Eu acordei no dia seguinte, hello Felipe, prazer, nice to meet you. Eu sou fulano e queremos saber se você... Maior site do mundo, né? A principal marca de automobilismo na internet, e bacana que a gente tem aqui no Brasil, inclusive sendo capaz de dar furos mundiais, como foi o do Eric Gabriel lá com o Felipe Massa, né? A questão do título de 2008. Então é respeitável o espaço que vocês conquistaram, e com muito trabalho e com muito esforço, sem dúvida alguma. Felipe, queria dizer antes da gente encerrar aqui, que você também é um cara muito importante na minha vida. Opa! Porque lá em 2013, que eu fazia assessoria de imprensa, trabalhava com comunicação empresarial, foi o Felipe quem me fez o convite para trabalhar na Rádio Jovem Pan, que, enfim, ia ter aí uma abertura, o Theo José estava deixando a emissora, o Felipe ia narrar, eles precisavam ali de mais um comentarista, enquanto ele estivesse nas provas. Então, te agradeço muito aqui publicamente, por isso que eu acho que mudou minha vida também. Você falou do seu Tuta, eu acho que esse momento mudou minha vida, porque a partir daí as pessoas me viram com outros olhos. Eu já fazia comentários anteriormente, senão você não teria me chamado. Mas ninguém dava essa relevância. No macro, né? A partir do momento que você me coloca na Jovem Pan, me indica para a Jovem Pan e o meu nome é bem recebido lá, as pessoas passam a olhar para isso, e hoje eu tenho a oportunidade de fazer esse trabalho lá no Grupo Bandeirantes. Então, acima de tudo, muito obrigado. Eu acho que essa é a grande beleza de qualquer profissão, mas a nossa é muito isso. É a indicação, é aquilo que eu falei lá atrás do seu Tuta do acreditar, são as vidas conectadas. Sim, eu vejo os caras da velha guarda contando histórias do futebol anos 80, as Copas do Mundo que os caras passavam e a relação que eles criaram, pro bem, pro mal, mas assim, como são caminhos cruzados, né? E isso, do impacto, é isso. É o dia que eu vou topar engravidar, o Edu Zebini me liga pra fazer televisão, e eu sou muito grato a essa aposta, porque eu falei que todas as que eu recebia pra ir pra trás, essa, no primeiro momento, não era um super projeto, era junto à Fórmula 1, mas falei que foi um embrião pro passo seguinte, quando eu realmente vou pra televisão, e aí não foi um acreditar de passo pra trás, então, do Zebini, então eu acho essa beleza da nossa profissão, essa coisa das linhas cruzadas, e a gente, dos caminhos cruzados, e esse sentido de coletivo, assim, de time de futebol, de time de Fórmula 1, assim, de jogar junto, né? No caso, Theo José, eu, Karsug, depois vem o Christian, depois sai o Theo, entra você, e o clima de vestiário, né? Pro bem, às vezes pro mal, assim, uma tensão, mas é isso que eu acho que leva a gente sempre como profissional pra frente. Então eu fico feliz que tenha dado certo. Que legal. E foi merecido. E que honra ter você aqui participando com a gente no Primeiro Stint, que também é parceiro do motorsports.com. Neste momento não estamos com nenhum projeto em andamento, mas já estivemos lá com o Automais também, então eu considero como um grande parceiro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like, façam a sua inscrição no canal caso ainda não seja inscrito, e principalmente deixe os comentários aí, participe com a gente do debate, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!